pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e hoje estamos aqui para discutir sobre um tema muito importante que apareceu, inclusive, na segunda aplicação do Enem para os alunos da Grande Belém. Tema muito interessante e que pode e deve ser tratado por nós. E eu quero trazer para vocês possíveis argumentos, possíveis repertórios, propostas de intervenção, tese para esse tema tão importante. O tema que apareceu nesta redação foi a valorização dos trabalhadores rurais no Brasil. Valorização muito importante, inclusive você pode colocar isso como tese, que a valorização dos trabalhadores rurais é de extrema importância. Mas nós temos um grande desafio, visto que essa valorização não ocorre de fato no nosso país. Apesar dos trabalhadores serem importantes, eles são absolutamente desvalorizados. E seria por esse caminho que a gente pode organizar a nossa argumentação, a nossa discussão para esse tema de grande relevância. Em primeiro lugar, podemos pensar na importância dos trabalhadores rurais para o abastecimento familiar e para as exportações no nosso país. Esses indivíduos, eles são responsáveis por abastecer várias famílias no nosso país, só que eles são desvalorizados. Eles são importantes para a exportação de produtos agrícolas no nosso país, mas eles são absolutamente desvalorizados. Esse é o grande desafio, eles têm grande importância para os lares brasileiros, eles têm grande importância para a economia, mas de uma maneira geral eles sofrem com essa desvalorização, o que nós podemos traçar como um caminho extremamente problemático para nós. Você pode falar também nesse tema sobre as condições precárias de trabalho de grande parte dos trabalhadores rurais no nosso país. Eles sofrem, por exemplo, com salários baixos, eles vão sofrer, por exemplo, com a informalidade e eles não têm, muitas vezes, produtos básicos de proteção para trabalharem diretamente na agricultura. Ou seja, temos uma desvalorização absoluta desses trabalhadores que são fundamentais para a economia do nosso país. E você pode trazer isso como um argumento do seu texto, detalhar isso como um argumento importante na sua redação e ficaríamos num caminho extremamente interessante. Você pode falar também sobre os desafios relacionados ao acesso à educação. A educação para os trabalhadores rurais ela é absolutamente precária e muitos desses trabalhadores precisam dessas garantias educacionais para que eles possam, inclusive, se desenvolver no trabalho, para que eles possam ter uma maior independência, para que eles possam se tornar emancipados. Só que você sabe, a educação rural ela é extremamente precária e muitas vezes as pessoas não têm essas condições garantidas, o que nós podemos considerar de fato um grande problema. Além disso, nós podemos trazer como um desafio a modernização agrícola e a saída de trabalhadores do campo. À medida que nós temos uma modernização da agricultura, muitos trabalhadores acabam perdendo o emprego e muitos deles acabam deixando o campo, o que nós podemos considerar algo absolutamente problemático. Mais trabalhadores desempregados e, como você já sabe, essas pessoas muitas vezes não têm acesso à educação, elas vão parar logicamente no subemprego ou até mesmo em situações que envolvam a violência. Então nós temos um desafio muito considerável em relação à questão que envolve o trabalhador rural. E esses desafios devem de fato ser superados, eles devem ser de fato discutidos e colocados em prática no nosso país. É interessante também, e por último na nossa argumentação, que você fale sobre o reconhecimento social negligenciado. Você sabe, as pessoas não têm uma tendência a valorizar trabalhadores rurais, mesmo com toda a importância que eles têm para a subsistência social, para as exportações no Brasil, há uma grande desvalorização desses indivíduos, o que logicamente nós podemos considerar um grande problema que necessita de ser urgentemente resolvido no Brasil de uma maneira geral. Para repertórios socioculturais, nós podemos levantar, por exemplo, alguns movimentos que nós já temos em prol dos trabalhadores.
como o próprio MST e a luta por terra para os trabalhadores rurais. O MST é um movimento muito forte que nós temos aqui no Brasil em busca de terras improdutivas para que eles possam fazer o plantio e a distribuição dessas terras. Então é muito interessante que a gente traga essa discussão na nossa redação e é um caminho legal como repertório sociocultural. Outro repertório muito bacana é o artigo 7º da Constituição. O artigo 7º da Constituição, ele garante condições trabalhistas à população de uma maneira geral e mais especificamente aos trabalhadores rurais. Mas, logicamente, eu nem preciso de te falar, essas garantias não são colocadas em prática e muitas vezes esses trabalhadores são desrespeitados, desmerecidos, o que a gente pode considerar um grande problema no nosso país. Podemos falar também sobre a Lei da Agricultura Familiar de 2006, que é uma lei que estabelece a questão da valorização dos trabalhadores rurais. Mesmo com a existência dessa lei lá de 2006, temos ainda uma grande negligência em relação a esses indivíduos, o que pode ser considerado de fato um grande problema e pode fazer com que essas pessoas sejam marginalizadas, no caso de ficarem sem emprego, que não consigam se reinserir no mercado de trabalho, e tudo isso é absolutamente problemático e absolutamente prejudicial aos trabalhadores de uma maneira geral. Pensando em todas essas questões, você já sabe que nós precisamos também de propostas de intervenções. E vamos às propostas para que você consiga fazer aquela redação perfeitinha sobre esse tema. Primeira coisa que você pode colocar é uma proposta que viria do Ministério do Trabalho e Emprego. Seria uma maior valorização salarial desses trabalhadores e melhores condições de trabalho para aqueles trabalhadores rurais. Uma coisa que, como eu já te disse na própria argumentação, nós não temos no nosso país e isso é extremamente desafiador. Precisamos incentivar esse processo de uma maneira mais forte, de uma maneira mais direta. Outra proposta que podemos colocar, e essa viria do Ministério da Educação, seria o maior investimento em escolas rurais, a melhoria do acesso à educação para os trabalhadores rurais e para suas famílias, para que essas pessoas possam no futuro ter melhores condições de vida e para que elas possam se desenvolver até mesmo no trabalho rural, ocupando às vezes cargos mais relevantes e valorizando a mão de obra de uma maneira geral. Esse seria um caminho também muito importante que você pode colocar na sua proposta de intervenção. Além disso, como proposta, podemos pensar também na capacitação tecnológica dos trabalhadores, para que a gente possa evitar o desemprego. Isso seria feito pelo próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Se você oferece uma capacitação digital para um trabalhador, muitas vezes vai ser possível que ele saia da condição de vulnerabilidade e ele se torne muitas vezes alguém que vai operar uma máquina no trabalho rural. Ele pode ser alguém que vai fazer a manutenção de máquinas no trabalho rural. Ele pode ser reinserido socialmente, o que é extremamente importante, principalmente levando em conta esse grande desemprego dos trabalhadores no setor agrícola brasileiro. Por último, podemos pensar no Ministério da Agricultura e da Pecuária fazendo propagandas de valorização dos trabalhadores rurais no nosso país. Eles são absolutamente negligenciados e desrespeitados e é muito importante que a gente consiga valorizar a figura desses trabalhadores. Isso pode acontecer por meio de campanhas que venham diretamente do Ministério da Agricultura e Pecuária. E aí sim, conseguimos resolver esse tema que apareceu para alguns alunos em Belém e que você pode também fazer a sua redação da melhor maneira possível. E aí, gostou da nossa discussão? Curtiu o nosso vídeo? Então clica lá no joinha, inscreva-se no nosso canal e se você quiser saber mais sobre os cursos de redação que eu ofereço, me adicione no Instagram, @profmarcelobatistaapp, que eu vou te instruir para que você possa estudar conosco e da minha parte será um grande prazer, beleza? Valeu pessoal, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!